A patroa Helena achava que Mariana era apenas uma qualquer em sua cozinha. Ela não imaginava que aquela mulher simples era a verdadeira razão do sucesso do seu filho. Quando Lucas entrou por aquela porta e ignorou o abraço da própria mãe para se ajoelhar diante da empregada, o mundo de Helena desabou e um segredo de 20 anos foi revelado. Mariana acordava todos os dias antes do sol nascer. O despertador não tocava alto porque ela não precisava. O corpo já tinha aprendido a acordar sozinho, como se a vida tivesse programado aquele horário desde cedo. 4:30 da manhã. Ela levantava devagar, para não fazer barulho no pequeno quarto dos fundos da casa onde trabalhava. Um quarto simples, com uma cama estreita, um ventilador antigo e uma janela que dava para o muro alto da mansão. Nunca viu a rua por ali. Nunca viu o mundo além daquele muro. Mariana era uma mulher morena, de traços simples, olhar bondoso e mãos marcadas pelo trabalho. Mãos que sabiam limpar, cozinhar, cuidar, mas que ninguém ali enxergava de verdade. Ela vestia o uniforme passado na noite anterior, prendia o cabelo com cuidado e respirava fundo antes de sair do quarto, porque cada dia naquela casa exigia força. A casa pertencia a Helena, uma mulher rica, elegante, sempre impecável. Para quem olhava de fora, Helena era o retrato do sucesso. Roupas caras, perfume importado, postura firme. Mas dentro daquelas paredes, sua elegância se transformava em frieza. Helena não gritava. Ela humilhava com palavras suaves. "Mariana, o café está frio", dizia sem olhar nos olhos. "Mariana, isso não é jeito de limpar uma mesa. Mariana, pessoas como você precisam aprender a agradecer por ter trabalho." E Mariana baixava a cabeça. Ela respondia sempre do mesmo jeito. "Sim, dona Helena, desculpa, dona Helena." Não por medo, mas por necessidade. Porque Mariana precisava daquele trabalho. E porque naquele momento havia alguém muito mais importante que o orgulho dela. Lucas era apenas um menino quando Mariana chegou àquela casa. Filho único de Helena, criado entre brinquedos caros e quartos enormes, mas quase sempre sozinho. O pai havia morrido cedo. E Helena decidiu que jamais mostraria fragilidade. Ela educaria o filho para vencer, não para sentir. Lucas tinha tudo, menos atenção. Enquanto Helena viajava, participava de eventos e jantares importantes, era Mariana quem ficava com ele, quem preparava o lanche, quem contava histórias antes de dormir, quem percebia quando ele voltava da escola em silêncio. "O que foi, meu anjo?" perguntava ela sentando ao lado da cama. Lucas demorava, mas acabava falando. "Mãe, quer dizer, dona Helena não vem hoje de novo, né?" Mariana sentia o peito apertar. Ela sabia que não era mãe dele, mas naquele quarto, naquela hora, ela era tudo o que ele tinha. "Às vezes os adultos se perdem no caminho, Lucas", dizia com voz calma. "Mas isso não quer dizer que você não seja importante." Ele se aproximava, encostava a cabeça no braço dela, e ali, sem perceber, um laço silencioso começava a se formar. Helena nunca gostou daquela proximidade. Para ela, Mariana precisava saber o lugar dela. Um dia, ao entrar no quarto e ver Lucas dormindo com a cabeça apoiada no colo da empregada, Helena parou na porta. O olhar gelou. "Mariana." A voz saiu baixa, mas cortante. Mariana se levantou na mesma hora. "Desculpa, dona Helena. Ele estava com febre." "Você não foi contratada para bancar mãe do meu filho." Helena interrompeu. "Você está aqui para trabalhar. Só isso." Lucas acordou assustado. "Mãe, ela só ficou comigo porque eu estava doente." Helena olhou para o filho. Depois voltou os olhos para Mariana. "Saia. Agora." Mariana saiu com o coração esmagado. Naquela noite chorou sozinha no quarto dos fundos. Não por ela, mas pelo menino que ficaria sozinho de novo. O tempo passou. Lucas cresceu. E Mariana continuou ali. Ela viu o menino adoecer gravemente aos 12 anos. Helena estava em viagem internacional quando a febre não baixava. Foi Mariana quem ficou noites sem dormir. Quem correu com ele para o hospital público mais próximo. Quem segurou sua mão enquanto ele tremia de dor. E quando o médico falou sobre exames caros, remédios difíceis de conseguir, Mariana fez algo que ninguém soube. Ela usou todas as economias que tinha. Vendeu o pouco que possuía. E ainda pediu ajuda onde pôde. Lucas se recuperou. Helena voltou dias depois, agradeceu rapidamente ao médico e nunca perguntou como tudo havia sido pago. Mariana não contou. Nunca contou. Porque amor de verdade não cobra reconhecimento. Anos depois, Lucas passou em uma excelente universidade fora da cidade. Helena fez questão de contar para todos.
Meu filho vai estudar fora. Sempre soube que ele seria alguém grande. Mas o que ninguém viu foi a conversa silenciosa na cozinha, na noite anterior à viagem. Lucas entrou e encontrou Mariana sentada, costurando. Eu não vou esquecer da senhora, disse ele com a voz embargada. Não importa onde eu esteja. Mariana sorriu, tentando disfarçar as lágrimas. Vá, meu filho. Viva o que eu não pude viver. Ele segurou as mãos dela. Tudo o que eu sou é por sua causa. Ela apenas acariciou o rosto dele. Promete uma coisa? O quê? Seja um homem bom. O resto, o mundo resolve. Lucas prometeu. E partiu. Helena acreditou que aquele sucesso era só dela. Mas o destino estava escrevendo outra história. A casa ficou estranhamente silenciosa depois que Lucas partiu. Não era apenas a ausência de passos no corredor, ou da voz jovem ecoando pelos cômodos grandes. Era como se o coração daquele lugar tivesse ido embora junto com ele. Helena passou os primeiros dias exibindo orgulho. Meu filho está estudando fora, dizia às visitas com um sorriso calculado. Ele nasceu para vencer. Mas quando as visitas iam embora, o silêncio voltava. E quem continuava ali, invisível como sempre, era Mariana. Ela limpava quartos que ninguém usava. Arrumava uma mesa grande demais para uma pessoa só. Preparava refeições que quase nunca eram tocadas. E mesmo assim, fazia tudo com o mesmo cuidado de sempre. Porque, para Mariana, cada canto daquela casa guardava lembranças do menino que ela ajudou a criar. Lucas escrevia. Não mandava mensagens rápidas. Ele escrevia cartas longas, cheias de detalhes, contando da faculdade, das dificuldades, das noites em claro estudando. Falava das provas difíceis, do frio da cidade nova, da saudade. Mas nenhuma dessas cartas chegava às mãos de Mariana. Helena recebia primeiro. Ela lia por cima e guardava numa gaveta. Coisas de jovem, murmurava. Logo ele esquece essa fase. Ela não rasgava as cartas, mas também não entregava. Porque, no fundo, Helena sabia. Se Lucas mantivesse aquele vínculo, ela perderia algo que sempre acreditou ser só dela. Na faculdade, Lucas enfrentava dificuldades. A bolsa não cobria tudo. Os livros eram caros. O aluguel apertava. Houve um dia em que ele pensou em desistir. Ligou para casa. Mãe, talvez eu precise trancar o curso por um tempo. Helena respirou fundo, incomodada. Não exagere, Lucas. Você sempre foi forte, dê um jeito. E desligou. O que Lucas não sabia é que naquela mesma semana, Mariana tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela começou a fazer trabalhos extras escondidos. Lavava roupas para fora. Cozinhava para vizinhas. Passava noites acordada costurando. O dinheiro era pouco, mas todo mês, sem falhar, ela depositava uma quantia anônima na conta de Lucas. Nunca assinava o nome. Só colocava na descrição. Para continuar. Lucas chorava ao ver o saldo aumentar. Deus não me abandonou, sussurrava. E de certa forma não tinha abandonado mesmo. Foi numa madrugada chuvosa que tudo quase veio à tona. Mariana sentiu uma dor forte no peito enquanto limpava a cozinha. Tentou respirar fundo, mas as pernas falharam. Caiu sentada no chão. Uma das vizinhas a encontrou horas depois e a levou ao hospital público. Diagnóstico: exaustão extrema, pressão alta, risco sério se continuasse naquele ritmo. A senhora precisa parar, disse o médico. Ou isso pode virar algo grave. Mariana fechou os olhos. Não posso parar agora, respondeu fraca. Ainda não. Ela pensou em Lucas. Na formatura que ainda viria. No futuro que ele merecia. Voltou para casa dias depois. Como se nada tivesse acontecido. Helena nem percebeu. Helena, por outro lado, começou a se incomodar com algo que não sabia explicar. Lucas ligava menos. Falava com mais frieza. Está tudo bem aí? Perguntava ela. Está. Respondia ele curto. Como sempre esteve. Helena sentia aquilo como uma ingratidão. Eu dei tudo a ele, reclamava com as amigas. Tudo. Mas o tudo de Helena sempre teve preço. Sempre teve condição. Mariana observava em silêncio. Ela sabia que a verdade não precisava ser gritada. Ela se revelaria sozinha. No tempo certo. Numa noite, Lucas ligou chorando. Eu não sei se vou aguentar, confessou. Está difícil demais. Mariana ouviu tudo escondida do corredor, porque Helena havia deixado o telefone no viva voz. Ela entrou devagar na sala. Helena saiu impaciente. Resolva isso sozinho, Lucas, disse antes de sair. Mariana ficou. Pegou o telefone. Meu filho, disse com voz tremida. Lucas reconheceu na hora. Mariana, eu precisava ouvir a senhora. Você vai conseguir, ela afirmou.
Mesmo que doa. Mesmo que pareça impossível. Eu acredito em você desde o primeiro dia. Do outro lado da linha, Lucas respirou fundo. Um dia, eu vou mostrar ao mundo quem a senhora é de verdade. Mariana sorriu, mesmo com lágrimas escorrendo. Não precisa. Basta você ser feliz. A notícia da volta de Lucas caiu como um anúncio de vitória dentro daquela casa. Helena passou dias organizando tudo como se fosse um evento social. Mandou trocar flores, renovar cortinas, preparar o quarto com roupas novas. Meu filho precisa sentir que sempre pertenceu a este lugar, dizia, caminhando pela casa com postura de dona absoluta. Para ela, aquele retorno era a confirmação de que tudo tinha dado certo, que ela havia sido uma grande mãe, que os sacrifícios, segundo ela, tinham valido a pena. Mariana acompanhava tudo em silêncio. Cada ordem de Helena era como um lembrete. Ela continuava invisível, mas por dentro algo estava diferente. O coração de Mariana batia acelerado desde o dia em que a carta chegou. Havia uma mistura de alegria e medo que ela não conseguia explicar. Ela estava feliz por Lucas, mas temia o que aquele reencontro poderia causar, porque segredos guardados por tanto tempo, quando vêm à tona, nunca vêm sozinhos. Na véspera da chegada, Helena se olhou longamente no espelho. Escolheu um vestido caro, um colar discreto, mas sofisticado. Ele vai me ver como sempre fui, murmurou. Forte, elegante, vencedora, ela ensaiou o sorriso, o abraço, até as palavras que diria. Meu filho, como senti sua falta. Para Helena, aquele reencontro era sobre imagem, sobre manter intacta a narrativa que ela havia construído por anos. Mariana, por outro lado, preparava a comida favorita de Lucas, a mesma receita simples que fazia quando ele era menino, o mesmo cuidado nos detalhes. Ela não se preocupava com a aparência, se preocupava com sentimento. O carro parou em frente à casa no fim da tarde. Helena foi a primeira a sair, apressada. O portão se abriu lentamente. Lucas desceu. Mais alto, mais sério, mas com o mesmo olhar profundo de quando era menino. Helena abriu os braços. Lucas! Ela esperava que ele corresse, que sorrisse, que a abraçasse como nos filmes que ela imaginava. Mas ele parou, olhou ao redor da casa, respirou fundo e passou direto por ela. Helena ficou imóvel. O sorriso congelou. Lucas caminhou até a cozinha. Mariana estava de costas, mexendo uma panela. Mariana! Ele chamou com a voz embargada. Ela se virou devagar. Por um segundo, nenhum dos dois falou nada. O tempo pareceu parar. Lucas caminhou até ela e se ajoelhou. Ali, no chão da cozinha. Obrigado por nunca desistir de mim, disse com lágrimas nos olhos. A senhora é minha mãe. Mariana levou as mãos ao rosto. Lucas, meu filho. Ela tentou levantá-lo, mas ele segurou suas mãos com força. Tudo o que eu sou veio da senhora. Helena entrou na cozinha naquele momento, e o mundo dela começou a ruir. O que é isso? Helena perguntou com a voz trêmula. Lucas, levante-se agora. Ele se levantou, mas não se afastou de Mariana. Mãe! Disse ele, olhando para Helena. Precisamos conversar. A palavra mãe soou estranha. Helena sentiu um nó no estômago. Essa mulher é apenas uma funcionária, rebateu. Não confunda as coisas. Lucas respirou fundo. Funcionária? Repetiu. Foi ela quem ficou comigo quando eu adoeci. Foi ela quem pagou meus livros. Foi ela quem acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Helena empalideceu. Isso é mentira. Mariana tentou interromper. Lucas, não precisa... Mas ele continuou. Precisa sim, disse firme. Porque a verdade ficou tempo demais escondida. Lucas começou a contar. Da febre, das noites no hospital, das transferências anônimas, das cartas sem resposta. Helena sentou-se lentamente. Cada palavra era como um golpe. Eu achei que fosse você, murmurou. Achei que tudo vinha de mim. Lucas a olhou com tristeza, não com raiva. A senhora me deu conforto material, mas foi ela quem me deu amor. O silêncio tomou conta da casa. Mariana chorava baixo. Helena não chorava. Ela estava em choque. Naquela noite ninguém dormiu. Helena passou horas sentada na sala, olhando para o nada. Ela percebeu, talvez pela primeira vez, que o controle que sempre acreditou ter nunca foi real. Mariana ficou em seu quarto rezando. Só queria que ele fosse feliz, sussurrava. Só isso. Lucas ficou entre os dois mundos. E sabia. O mais difícil ainda estava por vir. A manhã seguinte chegou silenciosa, mas pesada. O sol entrava pelas janelas da casa, iluminando cada canto,
mas não conseguia aquecer o clima frio que pairava sobre a cozinha. Helena estava em pé, o rosto sério, os olhos cansados, aquela arrogância que sempre a definira agora misturada com exaustão. Ela respirou fundo e chamou Mariana. Precisamos acertar contas, disse, a voz dura, mas sem a habitual altivez. Mariana sentiu um frio percorrer a espinha. Cada palavra parecia carregar anos de ressentimento, dor e expectativa. Não era mais a Helena arrogante, mas uma mulher que estava enfrentando seu próprio passado e, de certa forma, sua própria derrota. Certo, respondeu Mariana, tentando manter a calma, embora o coração acelerasse. Pode falar. Helena se sentou, apoiando os cotovelos na mesa, os dedos entrelaçados. O silêncio durou alguns segundos, até que ela finalmente começou a falar, com a voz entrecortada. Eu sei que te tratei mal, mais do que deveria. Sempre pensei que você fosse nada, apenas alguém para servir. Mas eu estava errada. Eu nunca percebi o quanto você estava presente, o quanto cuidava do Lucas, o quanto você fez por ele. Mariana ficou surpresa com a sinceridade da mulher, mas não disse nada. Sabia que Helena precisava colocar tudo para fora antes de conseguir entender. Helena engoliu em seco, olhando para a mesa como se cada palavra fosse uma luta. Ele sempre teve alguém ao lado dele. E esse alguém não fui eu, nunca fui. Você foi. E isso me destrói. Mariana sentiu uma mistura de alívio e tristeza. Alívio porque finalmente a verdade começava a aparecer, mas tristeza pelo peso que Helena carregava, por todo o orgulho e cegueira que ela nunca quis admitir. Helena, disse Mariana com calma, mas firme, não se trata de destruir você. Trata-se de reconhecer a verdade. Lucas precisa saber, e você precisa enfrentar o que fez. A respiração de Helena ficou pesada. Ela se recostou na cadeira, os olhos marejados. Pela primeira vez, a arrogância cedeu espaço à vulnerabilidade. Eu não sei se consigo fazer isso. Não sei se consigo me redimir, murmurou com a voz quase quebrando. Mariana respirou fundo e respondeu com delicadeza. Redenção começa com um passo. Apenas com um passo, Helena. Hoje você pode escolher mudar, ou permanecer presa ao seu orgulho e viver com a vergonha pelo resto da vida. O silêncio se instalou novamente. Era o silêncio da reflexão, da decisão. Então Lucas entrou na sala, o olhar firme, mas cheio de emoção. Ele observou as duas mulheres por alguns segundos e finalmente falou. Mãe, Mariana, precisamos conversar, é hora de dizer tudo. Helena engoliu em seco, sentindo o peso da presença do filho, da autoridade dele mesmo sem perceber. Mariana respirou fundo, pronta para falar, sabendo que a verdade que estava prestes a vir à tona mudaria tudo. Está na hora de você ouvir a verdade, disse Mariana, a voz firme, mas carregada de emoção. Toda a minha vida foi dedicada a proteger e ensinar Lucas, porque alguém precisava. E agora, Helena, agora você precisa entender quem realmente fez dele o homem que ele é hoje. Helena abaixou a cabeça e por um instante, o silêncio foi total. Era o silêncio de quem finalmente percebe que todo o mundo que construiu estava prestes a desmoronar. Lucas deu um passo à frente e colocou as mãos sobre os ombros de Mariana. Eu sei de tudo, mãe. Desde sempre. Eu sempre soube. E é hora de todos saberem. Helena levantou o olhar, as lágrimas escorrendo pelo rosto, e viu Mariana com o envelope aberto, revelando fotos, documentos e provas de uma vida inteira de dedicação silenciosa. A realidade atingiu-a como um golpe. Cada humilhação que infligira a Mariana, cada gesto de desprezo, cada momento de cegueira, tudo agora estava diante dela, inegável. O coração de Helena se apertou, mas pela primeira vez ela sentiu algo diferente. Não era raiva, nem orgulho. Era consciência, arrependimento e uma pequena, mas poderosa, semente de esperança. Mariana, A voz falhou. Eu não posso mudar o passado. Mas quero tentar. Quero tentar ser alguém melhor. Mariana sorriu levemente, emocionada. Então comece agora, Helena. É hora de reconstruir, de ser verdadeira
e de reconhecer o que realmente importa. O sol da manhã entrou pela janela, iluminando o rosto das 3 pessoas naquela cozinha. Pela primeira vez, a casa, que antes carregava tensão e humilhação, parecia respirar esperança, e naquele instante, algo mudou. O passado, com toda sua dor e engano, finalmente começava a ceder lugar a um futuro cheio de possibilidades. E a verdade, tão aguardada, finalmente tinha libertado todos. A manhã seguinte continuava iluminando a casa, mas o ar estava carregado de tensão. Helena permanecia sentada, olhando para Mariana, a mulher que durante anos ela subestimou. Mariana, morena, negra, com expressão firme e olhar cheio de emoção, segurava o envelope com os documentos que revelavam tudo. Décadas de dedicação silenciosa, proteção e amor por Lucas. Helena, começou Mariana com voz firme, você precisa ouvir a verdade. Não só por Lucas, mas por você mesma. Helena engoliu em seco. O orgulho já não existia. Havia apenas uma mistura de medo, vergonha e curiosidade. Eu não sei se consigo, murmurou a voz trêmula. Você consegue, respondeu Lucas, aproximando-se com firmeza, mas sem raiva. É hora de enfrentar tudo. Eu sei de tudo, mãe. Eu sempre soube. E agora, quero que todos saibam também. Mariana abriu o envelope, mostrando fotos, cartas e documentos que comprovavam sua luta silenciosa. Helena começou a ler, parando a cada página, cada palavra, cada lembrança. Cada gesto de cuidado que Mariana teve com Lucas, cada orientação, cada proteção que ela ofereceu, tudo estava ali, inegável. O choque no rosto de Helena era visível. Ela sentia cada lágrima como um corte profundo, uma lembrança amarga de todos os anos em que subestimou Mariana. Eu sempre pensei que você fosse só uma empregada. Nunca imaginei. Helena engoliu em seco. Nunca imaginei que você tivesse sido a verdadeira força por trás do Lucas. E eu não estou aqui por vingança, disse Mariana com firmeza e emoção. Estou aqui por justiça, por reconhecimento, e para que Lucas saiba quem ele realmente deve admirar. Lucas se ajoelhou diante de Mariana, não como submissão, mas como um gesto de eterna gratidão. Mariana, você sempre foi minha inspiração. Eu devo tudo a você. Helena sentou-se, derrotada, mas começando a compreender. Pela primeira vez ela sentiu o peso de suas próprias falhas. Ela percebeu que o orgulho e a arrogância que a definiram por anos não significavam nada diante da verdade que estava diante de seus olhos. Mariana respirou fundo e disse emocionada: Eu lutei silenciosa, mas nunca deixei Lucas sentir falta de amor. Hoje ele sabe. E você, Helena? Agora precisa decidir quem quer ser. As lágrimas escorriam pelo rosto de Helena, mas desta vez não eram de raiva. Eram de compreensão, de arrependimento e de uma pequena esperança. Mariana, eu errei, disse a voz quase sumindo. Eu não posso mudar o passado, mas quero tentar. Quero tentar ser melhor. Mariana sorriu levemente, sentindo a sinceridade da mulher que tantas vezes a humilhou. Então comece agora. É hora de reconstruir. O sol entrava pela janela iluminando Mariana, Lucas e Helena, e pela primeira vez parecia que a casa respirava alívio. A tensão, a dor e a injustiça finalmente começaram a ceder lugar à esperança, ao reconhecimento e à reconciliação. Lucas então segurou as mãos das 2 mulheres, unindo-as. Hoje começamos uma nova história, baseada na verdade, no respeito e no amor. E naquele momento, no brilho suave da manhã, algo mudou para sempre. Mariana, que passou anos invisível, finalmente era reconhecida. Helena começava a aprender a ser humana de verdade. E Lucas, grato, sentiu-se completo, sabendo quem realmente o moldou e o inspirou. O passado, com todos os seus segredos e dores, cedeu lugar a um futuro cheio de possibilidades. E a verdade finalmente libertou todos. E enquanto o sol continuava a iluminar aquela casa, os 3 permaneciam em silêncio, absorvendo tudo o que havia acontecido. Mariana, finalmente reconhecida, sentia a recompensa de anos de dedicação silenciosa. Lucas, cheio de gratidão, compreendia de forma definitiva quem realmente moldou sua vida. E Helena, pela primeira vez, entendia que poder e orgulho nunca poderiam substituir amor, respeito e verdade.
Essa história nos lembra que a verdadeira força nem sempre está onde os olhos podem ver. Às vezes, ela se esconde em gestos silenciosos, em quem acredita e protege sem alarde, mesmo sendo subestimado. E que reconhecer nossos erros não é fraqueza, mas coragem. O orgulho pode nos cegar, o desdém pode nos afastar das pessoas que realmente importam, e o tempo pode nos ensinar, de forma dolorosa, quem somos de verdade. Mas a vida também nos dá oportunidades de reparar, de reconstruir laços e de valorizar aqueles que caminharam ao nosso lado, muitas vezes invisíveis, mas sempre essenciais. Mariana nos mostra que dignidade e amor verdadeiro nunca passam despercebidos, mesmo que demoramos anos para enxergar. E Helena nos ensina que nunca é tarde para aprender a humildade e a empatia. No final, a história não é apenas sobre segredos revelados ou humilhações superadas. É sobre reconhecimento, gratidão e o poder transformador da verdade. É sobre perceber que aqueles que acreditam em nós, mesmo nos momentos em que todos duvidam, são os verdadeiros heróis da nossa vida. E a reflexão que fica: quem você tem ignorado ou subestimado ao longo da vida? Talvez no final essa pessoa seja a razão de sua própria felicidade e sucesso. E talvez seja a hora de olhar, agradecer e aprender.